Camargo. Ih, Treta sem fim. a Tarja voltou! Olha aí, ó, A ressuscitou. Tarja voltou. O que acontece, Daniel? A gente sabe, né, Hum. desde o ano passado que tá rolando essa... Desde o ano passado eu tô sendo assim, até carinhoso. É. É de longa data essa É verdade. tristeza, essa loucura. Mas esse novo capítulo iniciou-se no ano passado, a gente falou amplamente sobre esse caso aqui, e agora tem uma nova atualização da treta entre Amabile, Igor Camargo e Ixi. Graciele Lacerda. Mas, ó, essa treta, ela deu uma amenizada, né, com a participação da Deu. Vanessa Camargo no BBB. A Vanessa ganhou os holofotes. E parece que agora, né, que acabou de vez, foi colocada uma pedra em cima do Big Brother, né, no sentido dos participantes que já saíram, né, a gente só vê mais saindo sobre o Davi. Voltou esse assunto, né, voltou à tona agora. Amabile Herói e Graciele Lacerda, né? Sim, voltou. E o que acontece? A coluna da Fábio Oliveira teve aí detalhes sobre a treta, né, que envolve Zezé de Camargo, Graciele e Amabile, além do Igor Camargo, né? Essa nova temporada, como dizem por aí. Ó, chegou ao conhecimento aí da coluna da Fábio Oliveira que acusações para lá de sérias foram feitas no inquérito policial que apura a briga entre Zezé e Graciele contra Amabile e Igor. Inicialmente, vale lembrar, esse inquérito surgiu para avaliar se a Amabile estava ou não praticando o crime de stalking contra a esposa de Zezé. Em uma petição aí que foi analisada pela equipe da Fábio Oliveira, consta um relato que, como a Amabile foi proibida de falar com Graciele, essa pessoa assumiu sua tarefa. E essa pessoa seria o filho de Zezé, Igor Camargo. Ele também acabou sendo proibido de dar continuidade ao que chamou de uma campanha de difamação. E aí continua aqui no texto. Graciele Lacerda teria sido perseguida por vias judiciais e teria levado aí uma surra de processos, como diz aqui na nota. Só que no decorrer dos fatos descobriram que Igor e Amabile teriam usado procurações falsas do estado de Goiás, que constitui crime de falsidade ideológica. Os investigados residem em São Paulo, na região de Santana de Parnaíba, mas no processo contavam uma história diferente. A partir desse ano, Igor e sua parceira começaram a juntar uma declaração de uma tia, afirmando que eles moravam em Goiânia, o que não seria verdadeiro. Assim que o processo foi distribuído, Igor desistiu de prosseguir com a ação, e a razão especulada seria o receio de que sua falsa declaração fosse descoberta e que ele acabasse caindo num outro processo. Caramba, ou seja, a informação que a gente está recebendo aqui, gente, que foi trazida pela Fábio Oliveira, né? Tem um ponto aqui que é muito importante. Olha só, eu vou reforçar essa informação porque ela pode mudar o rumo dessa situação toda, tá? A informação que Fábio Oliveira traz, né, é que houve uma descoberta, né, no decorrer aí dos fatos, de que o Igor e a Amabile estariam utilizando procurações falsas lá no estado de Goiás, né, crime de falsidade ideológica. Essas procurações seriam procurações, pelo que a gente entende, em nome de Graciele Lacerda, né? Então, o filho do Zezé e a Amabile, isso é uma acusação, gente, gravíssima. Sim. E que pode mudar o rumo dessa briga judicial, sim. Agora, o fato para que essas procurações teriam sido utilizadas, né? Como que essas procurações foram utilizadas? Porque não houve até o momento uma declaração pública a respeito disso, nem negando nem confirmando, né? Então, os dois, né, a Amabile e o filho do Zezé, o Igor de Camargo, eles vivem em São Paulo, né? Mas nesse processo que tá rolando, a história seria diferente, né? E aí começa a virar uma bola de neve, né? Como você estava trazendo, né, Ítalo? Porque ele e a Amabile, eles teriam começado, segundo Fábio Oliveira, a juntar declarações de uma tia deles, né? Pra dizer que eles estavam morando em Goiânia. Por que isso? Pra, de certa forma, tentar colocar validade, né? Segundo a notícia que foi trazida pela Fábio Oliveira, tá? É muito importante a gente reforçar essa informação, Fábio Oliveira do Metrópolis, que essas declarações, né, na verdade, que foram anexadas, envolvendo uma tia e tudo mais, para corroborar, de certa forma, com essas supostas procurações que eles teriam, né, que estariam sendo usadas em Goiânia. Olha só,
E assim que esse processo ele foi distribuído, então, o Igor teria desistido de prosseguir com uma ação. Provavelmente aquela ação que a gente já tinha trazido aqui no programa contra a Graciele Lacerda, que ele até falou que ele foi censurado, que a Graciele havia, né, entrado na justiça contra a Amabile, depois essa ação se estendeu, né, contra o Igor, e ele disse que não ia se calar. Tem recorte aqui no nosso canal falando a respeito disso, né? Então, ele teria desistido dessa ação, e a razão que foi, né, especulada aí, que para ele desistir dessa ação, seria o receio de que a falsa declaração dele fosse descoberta, esse falso documento, né? E logo depois ele teria feito o mesmo com um segundo processo. Agora, o que diz essa petição, o Ítalo? Essa petição, né, pelo que se diz ali, é que o Igor e a Amabile teriam feito valer de documentos falsos, né, em benefício próprio, o que configura um crime. Eles teriam traçado manobras classificadas como traiçoeiras aqui pela Fábio Oliveira, para que as ações fossem julgadas lá no estado de Goiânia, né, pelo tribunal goiano. E o que a equipe legal da Graciele Lacerda está buscando agora, né, representada pelo Matheus Pupo e o João Mazieiro, os advogados dela, é que os processos sejam julgados em São Paulo, já que a Amabile e o Igor vivem em São Paulo. Então, para você entender o bololô dessa história toda, eles estariam utilizando documentos falsos, né, procurações falsas, tentando fazer com que esse processo fosse julgado lá em Goiânia, né, usando até uma tia deles, uma tia do Igor, né, de Goiânia, para tentar comprovar ali que esse processo deveria ser julgado por lá. Mas a defesa da Graciele quer que esse processo seja julgado em São Paulo, já que eles moram em São Paulo, tá? A gente não pode esquecer das acusações que foram feitas, né, e juntadas aí a esses documentos que seriam falsos, né? Foi feito um pedido no próprio inquérito para que se apure o crime de falsidade ideológica ou outro que for entendido pelo Ministério Público diante de tudo isso que aconteceu. A irmã, inclusive, da Zilu Godoy, a Rosângela Godoy, que assinou os documentos de declaração de residência lá, né, comprovando que o Igor e a Amabile moram em Goiânia, também deve ser ouvida. Então não é uma pessoa relacionada ao Zezé, foi uma irmã da Zilu Godoy que vai ser arrolada a esse processo. Bomba! Irmã de Zilu Godoy está envolvida em processo polêmico contra Graciele Lacerda. Essa é uma informação nova e que pode mudar o rumo dessa situação toda, porque a gente viu, né, as brigas públicas, a confusão toda que aconteceu, né? Então a Roseleida Godoy, que assinou essa documentação, deve ser ouvida. E além disso, foi pedido que novamente Amabile e Igor prestem depoimento, prestem manifestações, tá? São tantos crimes, segundo a Fábio Oliveira aqui, ó, acusações, difamações e capítulos recambolescos, né? Nessa sofrida história que a gente está tentando entender numa espécie de CSI Brasil. E a gente sabe que o canal que está transmitindo essa polêmica é justamente as redes sociais, né? Vou reforçar aqui, essa matéria foi publicada pela Fábio Oliveira, do Jornal Metrópolis. Acho que é muito importante a gente reforçar isso, porque são frases extremamente pesadas e polêmicas que a gente traz aqui, e é claro, um trabalho de apuração muito importante que a gente não poderia deixar o crédito aqui pra Fábia, tá? E todo o desdobramento dessa história você pode acompanhar aqui no nosso Papo de TV, porque essa notícia, então, ela vem num momento onde tudo isso já estava bem abafado, né? Tudo isso já não era mais holofote, a gente não falava mais tanto sobre Graciele Lacerda, sobre esse caso envolvendo o Igor de Camargo e a Amabile Eiroa, e muito menos agora rolando uma irmã da Zilu Godoy, que se manteve off, né, durante todas as polêmicas, até envolvendo a filha no BBB. No começo ela se manifestou, depois ela, né, tomou um chale de sumiço, o que eu achei que foi ótimo para a imagem dela, mas essa notícia, ela pode gerar uma rixa ainda maior nessa família, que a gente já viu a demissão do Igor na empresa do Zezé, e isso pode virar um problema ainda maior. E a gente vai acompanhar.
Com certeza a gente vai acompanhar. Tem aqui no nosso canal uma playlist sobre esse caso que você pode olhar desde o início, né? Tudo que aconteceu, todas as atualizações que a gente trouxe aqui e, claro, vamos continuar analisando isso e também se vai haver alguma manifestação por parte de Zilu Godoy, já que tem uma irmã dela citada nessa situação, né? É verdade, teve aquela treta do irmão do Zezé, né, com a Zilu, ela rebateu. Agora vamos ver se ela vai também nas redes sociais pra rebater e tentar sair em defesa da irmã, né? Porque o filho ela defende, mas e a própria irmã? A gente tem que entender um pouco melhor isso daí. A gente tá de olho e vamos atualizando tudo isso aqui no nosso Papo de TV, tá? Bora girar então, porque a notícia que a gente traz agora é polêmica também, né? Hoje o programa tá cheio de polêmicas, pelo visto, né? Por quê? Ele tá dando muito o que falar nas redes sociais depois da saída do Big Brother, da vitória do Big Brother, né? Ontem uma bomba